Você sabe o que significam estes termos em inglês? Eles são abreviações muito comuns de encontrarmos no idioma. E para o vídeo de hoje eu separei, além destas, várias outras abreviações da língua inglesa e vou te contar o que elas significam. Bora entender inglês! O ato de abreviar em inglês é super comum. Existem várias abreviações no idioma, também chamadas de contrações, que abreviam não somente a escrita, mas trazem alteração também para a pronúncia. Vamos começar com o famoso verbo to be, o verbo ser e estar. Para dizer, por exemplo, que eu sou brasileira em inglês, posso falar I am Brazilian ou I'm Brazilian. O nome desse sinal gráfico aqui é apóstrofo, e o uso do apóstrofo mais a letra M é como abreviamos o verbo to be na sua forma am. Agora, para dizer que nós somos estudantes, por exemplo, posso falar We are students ou We're students. O apóstrofo mais as letrinhas RE é como abreviamos o verbo to be na sua forma are. E se eu quiser dizer que uma amiga minha, ela é médica? Eu posso falar She is a doctor ou She's a doctor, pois o apóstrofo mais a letra S é como abreviamos o verbo to be na sua forma is. Aqui estamos falando de frases afirmativas, mas para negar estas duas últimas frases em inglês, também podemos usar contrações. Nós não somos estudantes, we are not students ou we aren't students. Isso porque aren't é a forma contraída de are not. Ela não é médica, she is not a doctor ou she isn't a doctor, porque isn't é a forma contraída de is not. Beleza? Continuando as abreviações em inglês com o verbo to be, mas agora no passado, se eu quiser dizer que eu era professora de espanhol, por exemplo, eu falo I was a Spanish teacher. E para negar essa frase e dizer que eu não era professora de espanhol, eu posso dizer I was not a Spanish teacher ou I wasn't a Spanish teacher, porque wasn't é a forma abreviada de was not. Já se eu quiser dizer que meus pais, eles eram muito engraçados, em inglês fica They were very funny. Para negar essa frase também posso usar uma contração. Eles não eram muito engraçados, They were not very funny ou They weren't very funny, porque weren't é a forma contraída de were not. E uma observação, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou focar nas abreviações, como elas são e o que elas abreviam. Mas vocês vão encontrar na descrição aqui embaixo o link de outros vídeos, onde eu explico detalhadamente a construção dos tempos verbais das nossas frases de exemplo, ok? Não esqueçam de conferir lá depois. Bom, saindo do verbo to be, vamos agora para alguns verbos modais em inglês que também podem ter abreviações em suas formas negativas. Por exemplo, o verbo modal should. Sua forma negativa é should not, ou abreviado shouldn't. Exemplo, ele não deveria vender o carro. Ele não deveria, he should not, vender o carro, sell the car. He should not sell the car ou he shouldn't sell the car. Outro exemplo de abreviação que temos é com o verbo modal can. Sua forma negativa é cannot ou abreviado can't. Eles não podem comprar o apartamento. Eles não podem, they cannot, comprar o apartamento, buy the apartment. They cannot buy the apartment ou they can't buy the apartment. E ainda temos outros exemplos. A negativa do verbo modal could é could not, ou abreviado couldn't. A negativa do verbo modal will é will not, ou abreviado won't. A negativa do verbo modal would é would not, ou abreviado wouldn't. Temos uma playlist aqui no canal com vídeos sobre todos estes verbos modais da língua inglesa. Acontece que, além de contrações nas formas negativas, os verbos modais will e would
também podem ser abreviados em suas formas afirmativas. Para falar, por exemplo, que as minhas amigas, elas irão para a festa, ou seja, uma frase no futuro, eu digo They will go to the party ou They'll go to the party, pois o apóstrofo mais as duas letras L é a forma contraída do verbo modal will. Agora, se ao invés de falar que elas irão, eu quisesse dizer que elas iriam para a festa, daí eu utilizo o verbo modal would. They would go to the party ou they'd go to the party, sendo que o apóstrofo mais a letrinha D é a forma contraída do verbo modal would. Vamos continuar nossa aula sobre contrações comuns em inglês, mas já clica no botão do like, por favor, se esse vídeo te ajudou até agora, e se inscreva no canal para ter acesso a novos conteúdos toda semana. Valeu mesmo, pessoal! Agora eu quero falar sobre as 3 contrações em inglês que abriram o vídeo de hoje e que costumam confundir muita gente por aí. A primeira delas é gonna, que é a contração informal de going to no idioma. Going to é usado para formar o futuro em inglês. Para falar, por exemplo, que eu vou viajar para a Coreia do Sul, eu vou viajar, I'm going to travel, para a Coreia do Sul, to South Korea. Abreviando, eu poderia dizer, I'm gonna travel to South Korea. Teríamos então o going to sendo substituído pela forma contraída gonna. Mas se ao invés de dizer que eu vou viajar para a Coreia do Sul, eu quisesse dizer que eu tenho que viajar para lá, a trabalho, por exemplo, daí eu poderia usar a contração gotta, que é uma forma de substituir got to ou have to. I have to travel to South Korea. I have to travel, eu tenho que viajar, to South Korea, para a Coreia do Sul. Substituindo have to, eu poderia dizer I gotta travel to South Korea, pois gotta traz esse mesmo sentido de ter que fazer algo, precisar fazer alguma coisa. Agora, e se eu quiser dizer que eu quero viajar para a Coreia do Sul? Não que eu viajarei, não que eu tenha que viajar, mas que eu quero viajar para lá. Daí eu vou precisar do verbo querer, o verbo want. Eu quero viajar, I want to travel, para a Coreia do Sul, to South Korea. Só que tem um jeito de abreviar essa frase aqui. Eu poderia dizer também, I wanna travel to South Korea, porque wanna pode ser usado como a forma contraída de want to. Deu para entender a diferença entre estas 3 abreviações? Conta aqui para nós nos comentários. E pessoal, existem outras contrações comuns em inglês, então se gostariam de uma parte 2, comentem aqui embaixo, por favor, e se inscrevam no canal para ficar por dentro de cada novo conteúdo. Mas por hoje é só. Muito obrigada mesmo pela companhia de vocês e até o próximo vídeo para entender mais de inglês.